Aproveitar que você entrou em mentalidade, cara, e assim, indo para o cerne do assunto que são vendas, o que que diferencia um investidor não, perdão, o que é que diferencia um vendedor mediano de um vendedor que realmente prospera? Se você pudesse Boa. citar o que que, porque assim, tem muita gente que trabalha com vendas, mas pouca gente prospera. Existe uma relação, né, Renan, de 2 a 5% das profissões as pessoas conseguem conquistar o auge. Futebol é 1%, Sim. engenheiro 2, 3, 4%, mercado financeiro também 2, 3, 4%. As pessoas não passam muito disso. Mas na sua visão, o que que separa o vendedor mediano daquele vendedor que arrebenta? Acho que são duas perspectivas que nascem do ambiente que a gente vive. Eu vejo que, assim, é aquilo. Todo mundo entende que vender é algo que não se aprende. É a única profissão que eu vejo 90% das pessoas falar assim, não, vender não dá pra aprender, a pessoa nasce sabendo. Mas todas as outras profissões a pessoa tem que estudar e aprender e se desenvolver. Não, mas vender não. Acho que vender tá tão enraizado, né, na visão do ser humano que eles acham que vender não é algo que você aprende, Às que vezes você tratam até desenvolve. como algo pejorativo. Exato. Eu não Mas- sou vendedor. Tem muita gente que diz isso. Eu não sou vendedor de curso, por exemplo, como se ensinar as pessoas fosse um problema. Exato. É o que eu falo, todo treinamento que eu vou dar, eu falo assim, olha, quem aí realmente no LinkedIn tá escrito vendedor? Eu coloco com orgulho no meu peito que eu sou vendedor. Porque eu entendo que vender é uma área de domínio e conhecimento, que envolve técnica, educação e prática. Então, não existe vendedor só de livro, dentro do livro. O vendedor, ele lê, ele estuda, ele entende de pessoas, ele vai para a prática. Então, eu vejo que muita gente acha que vender não se aprende. E aí, eu distingui comportamentos que são muito assertivos para um vendedor que não é mediano, um vendedor de sucesso. É um conjunto de comportamentos que você vai ver que tem muito a ver com comportamentos de investidor. A primeira coisa que um vendedor tem que ter como comportamento é entender e entender que cada um tem o seu momento. Então, um vendedor tem que ser paciente. Então, a primeira coisa é entender que quando você está conversando com uma pessoa, não adianta você falar sobre, olha, você quer uma caneca? Eu tenho que entender se o Rafael que eu estou conversando é uma pessoa que já entendeu que ele precisa de uma caneca. Porque eu estou vendendo uma característica e não uma solução. Então, eu tenho que entender, olhar para o Rafael e ser paciente em relação ao momento dele. E justamente nessa paciência, você olhar com o segundo comportamento, paciência e empatia. Então, assim, o vendedor, ele coloca o calçado do outro do cliente. Então, até para vender mais, eu falo muito assim para os vendedores: tira a pobreza do bolso. Porque você não vende com o seu bolso, você vende com o bolso do cliente. Então, a empatia te faz realmente entender o que o cliente está sentindo. E aí nasce o terceiro comportamento, que é paciência e empatia, e entender que você não tem que tentar vender, você tem que tentar ajudar. Rafael, alguém gosta de vendedor? Eu já vi muita gente, às vezes, passar em frente a uma loja, uma vitrine, passa até assim, ó. O vendedor não encheu o saco. O vendedor não encheu o saco. Então, assim, a verdade é que, infelizmente, ninguém gosta de vendedores, mas todos gostam de solucionadores. Então, o vendedor tem que entender, ter como comportamento, para se diferenciar, que ele tem que entender que ele está buscando sempre ajudar o cliente. Ele tem que esquecer um pouco da venda. Eu brinco muito assim, eu falo assim, olha, a venda já está feita. A venda já tá feita. Eu olho pro Rafael e falo assim: o Rafael é o meu potencial cliente. Ele tem o perfil. Eu vejo que o Rafael tem o problema que eu quero resolver e eu posso ajudar o Rafael. Eu tiro a venda de lado e vou pra cima. Ainda bem que eu não trouxe o cartão de crédito aqui, senão. Né, Gabriel? Não tá com cartão de crédito aí, não. Vai ter que comprar alguma coisa. Tem que comprar, tem que comprar. Então, assim, a gente tira esse movimento e entende que é muito mais sobre ajudar e ter empatia com o cliente. E aí, esse movimento realmente do cliente, do vendedor entender que ele tem que ser interessante e não interesseiro. É entender que o cliente ele está ali porque ele está buscando uma solução e você tem que ajudar ele a comprar e não a vender. Quando o vendedor entende isso, tudo se transforma. Porque esse comportamento abre a mente dele, porque tem coisas que a gente não consegue esconder, Rafa. Então eu falo muito que o vendedor, às vezes, ele tenta ficar articulando as técnicas para conseguir vender. Mas você olha no olho de uma pessoa, pelo jeito que ela fala com você, você consegue sentir se ela quer te ajudar ou ela quer alguma coisa de você.
Eu falo muito isso para os vendedores, que eles têm que ser comprometidos, mas ao mesmo tempo desapegados. Eu tenho que ser comprometido em te ajudar. Mas quem tem que querer realmente comprar é você. Eu não posso querer vender mais do que você quer comprar. E aí você percebe que tudo isso que a gente está falando tem a ver com a visão de que vender é conectar pessoas que precisam às soluções. Então, todos esses comportamentos que eu falei, eles nascem de um único ponto, de entender que vender é sobre conectar pessoas que precisam às soluções. Então, vender não é persuadir. Vender não é fazer a pessoa comprar. Vender é conectar. E aí, não vou ficar entrando nesse detalhe, mas é até um movimento que eu começo a falar cada vez mais da minha vida, é entender que, com todo respeito, com R maiúsculo, que o maior vendedor no planeta Terra, né? E talvez no universo, foi Jesus. É Jesus. Porque ele conectou as pessoas ao que elas precisavam. Então, olha, então eu falo que muita gente acha que vender é algo ruim. Se você acha que vendedor é algo ruim, ser vendedor é algo ruim, repense um pouco. Repensa, porque o maior vendedor da história é aquele que conectou as pessoas que precisavam ao caminho da luz. Olha para Jesus e busque ser como ele nas vendas, assim como na vida. Porque se você olhar e buscar ser um vendedor virtuoso, e buscar realmente olhar para as pessoas e olhar para o seu potencial cliente e falar assim: como é que eu posso ajudar ele? Eu realmente, assim, o que eu tô vendendo vai ajudá-lo? Se você olhar com isso, ter paciência, empatia, se colocar as sandálias dele, a venda assim, é fato que ela vai acontecer. Cara, e assim, isso é impressionante, porque quando Jesus disse que nós deveríamos copiá-lo, né? Ou Uhum. imitá-lo, na minha concepção, né, com todo respeito também, ele vendeu um modelo de vida. Exato. Ele vendeu um conceito de vida. Porque eu tenho muito claro para mim que falar de Jesus não é falar de religião. Não. Até porque, se você perguntar para as pessoas, né, Renan, as pessoas vão dizer: não, mas Jesus era crente. Não, Jesus era católico. Ou Jesus era é, evangélico. E, na verdade, Jesus era judeu. Exato. Jesus era judeu, Jesus seguia os costumes do judaísmo. E, na minha concepção, ele veio para desfazer o mal entendido da religião e deixar um lifestyle pronto para dizer: olha, é só me imitar, É. é só me copiar. Então ele vendeu um modelo de vida. Muito legal esse negócio, eu não tinha pensado nisso ainda, até anotei aqui. Agora, esse podcast, né, ele chama IRP, né? Assim como o treinamento que eu venho fazendo, que é investimento, resiliência e prosperidade. E eu vejo no mundo hoje um problema gravíssimo com resiliência, com resistência emocional, que muito está vindo das crianças, da maneira como estão sendo Sim. criadas. Então, assim, falando ainda de mentalidade, sendo vendedor, como ajudar essa turma, essa galera a lidar com não, a lidar com alguns fracassos ao tentar vender ou ao ser um vendedor? Legal, Rafa. Até uma das características mais importantes de um vendedor é ser resiliente. E aí é algo que eu falo muito que todo vendedor ele é obstinado. Porque a verdade é que na venda, vamos pegar um funil de prospecção, por exemplo. Prospecção é quando você realmente vai atrás de um potencial cliente, vai ativar alguém que ainda não levantou a mão. Eu falo que não levantou a mão pedindo o que você quer. As médias de taxa de conversão são de 4, 3%. Então, cada 100 pessoas que você tenta falar, você vai converter no final 3 pessoas. Então, é 3%. Um funil de alta taxa de conversão, nós estamos falando aí de 30, 40%. Até o Joel J falou 80%. Eu falei assim, meu Deus, de onde vem esse funil de indicação? Muito bom, porque um funil de indicação na média vai ser 30, 40%. Então, isso significa de cada 100 pessoas que você é indicado, você vai converter 30, 40 pessoas. Então, olha isso. Os funis de mais alta conversão não chegam a 50%. Então, eu falo muito que um vendedor, ele tem vários nãos tatuados na cara, com um sim e um grande sorriso na cara.
porque é entender que você vai tomar muito não para receber um sim. E onde está a chave para essa galera nova que está entrando em vendas, que quer começar a vender, eles entenderem? É vivenciar o sim. Porque o vendedor, quando ele recebe o sim e ele experimenta esse sim, é ali que nasce uma chama, Rafa. Então eu falo para os vendedores que estão aí, que estão buscando vender, você vai tomar muitos nãos. Se você está prospectando, você vai tomar 97 nãos para ter 3 sims, 4 sims. Talvez se estiver recebendo indicação, serão 7 nãos para 3 sims. Perdão. Então, experimentem o sim. Aprendam com os nãos, mas vivam o sim. Porque quando você recebe um sim de uma venda verdadeira, uma venda íntegra, uma venda que acontece realmente, e você acompanha esse cliente recebendo a solução, aí você vai ver que fez sentido você passar por todos aqueles nãos para ter aquele sim. Porque aquela vida você transformou e, óbvio, todo vendedor é obstinado pelo que vem de volta, vem depois. Então você recebeu 7 nãos, mas a comissão daquele sim vai também te engajar. Então eu falo muito assim, você consegue ser resiliente dentro dos nãos quando você vivencia de verdade o sim. Então não é sobre você olhar para os nãos e ficar remoendo eles. Aprenda com eles para você ter cada vez mais sims. Mas a fórmula secreta para você ser resiliente, para mim, é vivenciar verdadeiramente os sims que você tem. Porque aquele sim vai te dar o sorriso na cara, vai te dar o fogo no coração para você ir para cima e realmente fazer acontecer. A lei de plantar e colher, né? A lei da Exato, semeadura. com certeza. Nem todas as sementes vão vingar. Aham. Inclusive, está escrito na Bíblia, eu uso isso com recorrência. ah, Planta de manhã, mas não recolhe a sua mão à tarde. Continua plantando. Porque você não Exato. sabe quais sementes vão prosperar, quais sementes vão dar frutos. Muito legal isso aí.